Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui na casa ACELD, Associação Espírita Leon Denis de Avaré, hoje, dia 6 de maio de 2021, quinta-feira, precisamente 20 horas. Eu estou sem máscara, mas ela está aqui, a distância é bem grande, estamos tranquilos, seguindo as normas dos protocolos. E o tema que nós estamos trazendo hoje é bastante interessante. O tema é: o mal é temporário e o bem é eterno. O mal é temporário e o bem é eterno. Eu espero com esse tema ajudar um pouquinho, dentro do que eu posso, sobre uma parte do que estamos passando hoje. Tenho a certeza que será útil para todos nós. E eu poderia até iniciar e encerrar este tema apenas citando uma das principais leis divinas, que é a lei do progresso. Pois tudo que o nosso Pai criou é dinâmico, está sempre mudando e progredindo o tempo todo. Nada permanecerá para sempre da forma em que está. Tudo e todos estamos destinados à perfeição, por um simples fato de que o nosso Criador é perfeito. E tudo que Ele cria se encaminha pelos próprios méritos, pelos próprios esforços, rumo à perfeição. Eu disse então que esse parágrafo é conclusivo, porque o mal está na classificação dos defeitos, ou seja, o mal é uma imperfeição humana. E o bem se classifica no âmbito das virtudes e, consequentemente, na esfera da perfeição. Então, se encaminhamos para a perfeição, um dia o mal se encerrará, confirmando assim a sua temporariedade. Mas o momento em que nós vivemos, ou seja, esse período de transição planetária, nos convida a aprofundarmos mais sobre este tão importante tema. Comecemos entendendo um pouco da criação. Deus criou individualidades essas denominadas princípios inteligentes, que, fazendo uso do fluido cósmico universal, a ciência chama de energia universal. Então, lançando mão deste fluido cósmico universal, esses princípios inteligentes passaram por processos de experiência e aprendizado até chegarem ao estágio atual em que cada um se encontra. Como, por exemplo, os planetas, a Terra, as estrelas, o Sol, os minerais, os vegetais, os animais e o homem, esse já estando na condição de espírito, não mais princípio inteligente. O planeta Terra é a prova mais evidente da evolução a que todos estamos submetidos, porque o planeta Terra sempre esteve aqui desde que ele foi criado. Diferentemente de nós, de uma árvore, de qualquer outro, que estamos uma hora aqui, uma hora no plano espiritual e assim por diante. A Terra não, sempre esteve no plano físico. Me perguntaram algumas pessoas já sobre qual é a prova que nós espíritas temos de que o planeta Terra está evoluindo para um mundo de regeneração, conforme a classificação
de mundos feito pelo Espiritismo. Bom, quanto a isso, a própria ciência confirma a constante evolução do planeta Terra. Nunca o planeta Terra parou de evoluir. Desde a sua criação há 4,5 bilhões de anos atrás, vem sendo medida a sua existência em idade, em período geológico. E a ciência comprova ainda que a massa inicial da criação do planeta Terra teve uma primeira formação rochosa, quando a Terra já tinha 1 bilhão de anos. Ela tem 4,5. A primeira formação rochosa, então era uma nebulosa, átomos, fluidos e assim por diante. Essa massa toda levou 1 bilhão de anos para fazer a primeira formação rochosa. E os continentes, as montanhas e tudo que existe na superfície só surgiu quando a Terra completou 2 bilhões de anos, quase metade da sua existência. Olha quanto ela precisou evoluir para chegar nesse estado e quanto tempo levou. Nesse passo evolutivo, passou-se os 3 bilhões de anos, quando a Terra fez 3 bilhões e meio de anos de existência, ou seja, se ela tem 4,5, há 1 bilhão de anos atrás, a Terra apresentava um único e gigantesco continente, chamado Rodínia, que era rodeado por um único e imenso oceano que tomava toda a superfície da Terra. Este continente primário, há 1 bilhão de anos atrás, já apresentava condições de abrigar seres vivos no seu dorso, na sua superfície. E lá começaram os seres unicelulares, as amebas, e um pouco mais adiante, os seres vegetais, as algas marinhas. Nós estamos falando de 1 bilhão de anos. 100 milhões de anos mais para frente, ou seja, há 900 milhões, nós já estamos agora na casa de milhões, saímos dos bilhões. Há 900 milhões de anos atrás, com as constantes movimentação das placas tectônicas, houve uma repartição deste continente único e formaram-se os continentes dispostos de forma bem semelhante aos que temos hoje em dia. Com isso, após o seu surgimento, a Terra vem apresentando uma evolução constante, permanente, e transformando sua superfície até oferecer condições de receber. Agora nós saímos dos bilhões e vemos para 1000, tá? 450 mil anos atrás, tá? Ela recebeu o denominado Homo sapiens. E o tempo foi passando, em 250 mil anos depois, ou seja, 450 menos 250, há 200 mil anos atrás, apareceu o homem de Neandertal. Todo esse período que eu acabei de relatar, o Espiritismo denomina como mundo primitivo. Isso é o que nós chamamos de um mundo primitivo. De lá para cá, as transformações e os acontecimentos já são, na sua maioria, do conhecimento popular. E a este período mais conhecido, o Espiritismo denomina de mundo de expiação e prova, que quando se encerrou,
O mundo primitivo começou o mundo de expiação e prova e veio até esses últimos anos de agora. E nós entramos agora num período de transição planetária para um mundo de regeneração. Primitivo, mundo de expiação e provas, e agora mundo de regeneração. Nós estamos nessa transição. O planeta Terra segue seu curso evolutivo e sofrerá ainda grandes transformações nas próximas décadas e séculos, sempre transformando-se em um planeta com mais condições de abrigar em seu solo uma humanidade cada vez mais evoluída intelectual e moralmente. Então, as transformações que o planeta Terra vem sofrendo é sempre para abrigar espíritos cada vez mais evoluídos. Vocês vão entender o porquê. Bom, após esse preâmbulo inicial, necessário ao conhecimento do que nós vamos falar hoje, começamos então agora a entrar realmente no tema. Durante todo esse período de mundo de expiações e provas, a humanidade se distinguiu por praticar muito mais o mal do que o bem. Muito mais o mal do que o bem. Foi um período, está sendo, porque nós estamos no final dele, um período de muita violência, em que nós lutamos sobremaneira para sobrevivermos. Só com a força a gente sobrevivia neste período tão difícil que foi de mundo de expiações e prova. O homem forte, o homem guerreiro, aquele que abatia sem piedade os seus adversários, era considerado pela civilização desta época do mundo de expiação e prova como um grande herói, um exemplo a ser imitado. A sociedade admirava aquele que matava seus inimigos a golpes de lança, de espada e tantas outras armas. A sociedade civil da época, em geral, até enaltecia esses homens fortes e violentos. Ela endeusava aquele que conseguia bens, que conseguia poder pelo uso da força, tomando dos outros. A sociedade rendia-lhe reconhecimento e ela não se importava se ele conseguira isso por meios lícitos ou ilícitos, trabalhando ou roubando, porque a orientação nesse período era que aquele que podia levava mais vantagem sobre tudo e sobre todos. A própria baixa vibração fluídica do planeta, ou vibração de energia energética do planeta, ela pode ser medida através de alguns aparelhos, favorecia a prevalência de seres moralmente pouco evoluídos no seu solo, pois os fluidos, tanto desses seres violentos como do planeta Terra, eles eram equivalentes. Por isso a dificuldade que Jesus e seus apóstolos tiveram para reencarnar na Terra, porque a vibração deles está muito acima. E eles tiveram que, no esforço hercúleo, abaixar a vibração deles para eles poderem ficar aqui. A vibração deles destruiria o planeta. Simples assim. Mas tão grande é a bondade e o amor de Deus, que Ele permitiu que os seus amados filhos, nós,
os humanos, os espíritos que vivem no orbe terrestre, ele permitiu que seus filhos passassem por essa fase de expiações de prova, expiando mesmo assim os seus débitos, resgatando as suas dívidas, se purificando e se preparando para continuar habitando de quando em quando, de cada vez em vez, um mundo um pouco mais elevado, seja na Terra ou num outro local, o mais condizente a cada um de nós. A Terra, seguindo esse seu curso evolutivo, através do alinhamento do seu eixo magnético, através das erupções vulcânicas, através dos maremotos, e também, mais uma vez, da acomodação das placas tectônicas, irá ganhar mais vibração, mais velocidade, ficando em condições de receber habitantes cada vez mais evoluídos, habitantes mais compatíveis com a sua elevação energética. E esses irmãos sendo mais elevados, eles têm uma vibração maior. Por quê? Porque eles praticam mais o bem do que o mal. É a prática do bem e a prática do mal que define qual é o nosso grau de vibração. Acho que ficou claro, né? Dentre os atuais habitantes da Terra, já existe uma parcela, já existe aqueles que se comprazem, que se sentem felizes, que se sentem amados e amantes, né? Quando eles praticam o bem. Já existe uma grande parcela que consegue sentir isso. É uma parcela que consegue ter mais prazer em dar alguma coisa para alguém do que receber. Por exemplo, dar um carro de presente para alguém do que receber um carro de presente. Tem muita gente que já está neste nível. Mas por outro lado, a Terra abriga também aqueles que, como eu diria, eles se autodenominam da resistência e que querem permanecer como estão, se sentem bem como estão, querem ser daquele jeito, não querem mudar. Eles querem se manter orgulhosos, eles querem se manter apegados aos seus bens materiais, e para isso eles praticam todo e qualquer tipo de maldade para conseguir esses seus objetivos. Esses nossos queridos irmãozinhos, que são espíritos mais jovens do que nós, e pela idade, consequentemente, não tiveram tantas oportunidades ou não puderam aprender tanto quanto poderiam se já tivessem vivido mais tempo. Esses irmãozinhos, pelo seu atual comportamento, vibram em baixa sintonia. E como a Terra está elevando a sua sintonia, eles vão passar a sentir alguns distúrbios na saúde, seja ela física, psicológica ou mental, né? Que é a mesma coisa.
Os livros da doutrina espírita nos ensinam que para um espírito adentrar um planeta, ele necessita adequar o seu perispírito aos fluidos ou às energias daquela outra nave espacial. E o mesmo se dá quando um espírito vai reencarnar num ou noutro planeta. Porque aí ele precisa ou de um vaso de carne, ou de um outro corpo de alguma forma física, condizente com aquelas condições daquele planeta. Então, não é um castigo de Deus, nunca foi e nunca será. Mas é por este motivo físico que eles, num determinado momento, a diferença de vibração vai ser tão grande que eles não terão mais condições de reencarnar aqui na Terra. E, consequentemente, terão que continuar o seu processo evolutivo em um outro planeta, ainda de expiações e provas, e não em regeneração, como a Terra vai ser. Onde o seu perispírito e, consequentemente, o seu corpo físico se sentirão mais à vontade, se sentirão em casa. É como se você trazer um beduíno do deserto para morar no Polo Norte ou vice-versa. Pegar alguém do Polo Norte e trazer para morar no deserto. Não vai dar certo. Então, como eu acabei de dizer, o exílio não será para esses nossos irmãozinhos, ou até nós, por que não? Tá? Um castigo divino. Eu digo até que muito pelo contrário, porque este exílio será uma grande oportunidade deles evoluírem. Porque eles estarão ajudando os irmãos menores do que eles, ou mais jovens, a aprenderem com os seus ensinamentos e com os seus exemplos. Então eles passarão de ser aqueles mais atrasados de um planeta onde fazem mais o mal, e irão para um outro planeta onde a maldade impera, e eles serão os que menos fazem mal. Então aí eles, em vez de estar atrapalhando, eles vão estar ajudando. E os papéis se invertem. Então, o mundo de expiações e provas, só lembrando, né? Nós tivemos aqui os exilados de Capela, todo mundo conhece essas histórias, quem não conhece, procure conhecer, maravilhosa. E os exilados de Capela também, não foi por uma maldade, mas para que eles pudessem evoluir mais rápido. Eles vieram e nos ajudaram e muito. Então, o mundo de expiações e prova, em que eles passarão a reencarnar, serão mundos bem atrasados, mundos que recém-transitados de mundo primitivos, onde a violência e a maldade imperava por todos os lados, e que tinham recentemente passado para o mundo de expiação e prova, como estávamos nós na época dos exilados de Capela. Como nós já sabemos, o espírito não regride. E por isso esses exilados da terra serão os bonzinhos do novo mundo, por estarem um grau acima dos espíritos nativos deste novo planeta. E por não conseguirem mais aguentar tamanha barbárie, já não estarem mais habituados a tanta maldade,
lutarão para melhorar a humanidade do seu novo planeta. Com esse trabalho maravilhoso que farão, daqui a algum tempo, ganharão condições de reencarnar novamente na Terra ou em um outro mundo qualquer que já estará na fase de regeneração. Com isso, nós vamos vendo a maldade diminuindo e se esvaindo diante da perfeição do planejamento de nosso Pai, do planejamento divino. Por outro lado, restarão, após esse exílio, restarão na Terra, ao passarmos essa fase de transição planetária, aqueles espíritos que já convivem praticando mais o bem, e também aqueles outros que já flertam com o bem, já começam a sentir vontade de fazer o bem, que são espíritos que já têm vontade de viver num mundo melhor, um mundo menos violência, um mundo com mais caridade, um mundo com mais amor. Então, ao exilar aqueles mais afeitos à prática do mal, o planeta por si só já terá um avanço, uma grande melhora. Mas o que eu tenho para lhes trazer, para lhes contar e contentar, é que reencarnarão na Terra em torno de 30.000 ou mais espíritos de escola nesta fase de transição, que virão dar um grande impulso intelectual e principalmente moral na humanidade terrena, sendo que alguns desses 30.000 já estão reencarnados, coisa de uns 20 anos para cá, na sua maioria, né? Com isso, nós teremos então na Terra 3 categorias evolutivas de espíritos no período em que será um mundo de regeneração. Os espíritos mais elevados vindo de outros planetas, e alguns espíritos elevados que já habitaram a Terra e que retornarão. Eles serão grandes gênios nas mais diversas áreas, como cientistas, professores, engenheiros, juristas, teólogos, agricultores, médicos, artistas e profissionais de todos os setores existentes. Uma outra categoria serão os espíritos medianos, aqueles que estarão em regeneração, formando a sua imensa maioria, que pratica mais o bem do que o mal. E por último, nós teremos os espíritos mais atrasados, que serão aquela pequena minoria que ainda pratica mais o mal do que o bem, mas, como eu disse anteriormente, com o diferencial de já flertarem com o bem, e eles já estarão aptos e em condições a se melhorarem rapidamente. Ao analisarmos todo esse cenário que relatamos, podemos ter uma ampla visão e também a compreensão de que Deus, nosso amoroso Pai e Criador, ao nos dar a vida, traça para nós um imenso e perfeito planejamento para que tenhamos as condições de começarmos a nossa existência como princípio inteligente, evoluirmos para espíritos e a partir daí galgarmos por esforço e mérito próprio, passo a passo, nos reformando, nos lapidando, nos polindo, nos livrando de nossos vícios e defeitos, até atingirmos a tão sonhada perfeição. Com isso, nós podemos concluir dizendo que à medida que vamos adquirindo consciência e progredindo moralmente, aquilo que antes era motivo de orgulho e heroísmo, como aqueles grandes lutadores, hoje entendemos como maldade, vício, defeito. Então, ao vermos hoje irmãos praticando o mal,
como se isso natural fosse. Muitos desses queridos de nós, alguns que até familiares nossos são, que apoiam leis como lei do aborto, que divulgam conceitos que nós já entendemos como prática do mal. A estes, nós temos que olhá-los com os olhos da piedade. Nós temos que corrigi-los com ensinamentos paternais. Nós temos que ser indulgentes para com eles, porque todos nós, já cometemos esses mesmos erros, ou até muito piores, nessa ou em outras vidas. A cada um será dado o tempo e a oportunidade necessária para se melhorar. Então nós temos que respeitar e contribuir de forma que possamos ajudá-los, da mesma forma que espíritos mais evoluídos do que nós nos ajudam o tempo inteiro a também crescermos, tolerando todos os nossos vícios e defeitos, que também são muitos. E já agradecendo por me ouvir, eu finalizo dizendo que o mal que existe em cada um de nós deixará de existir quando ganharmos status de espírito evoluído, e com isso merecemos habitar mundos angelicais, onde a partir daí só o bem reinará em tudo e em todos. Que Deus nosso Pai nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que assim seja.